So today we are going to like just have an introduction to evangelism in the Methodist tradition. Vamos falar hoje uma breve introdução sobre evangelismo na tradição metodista. The definition of evangelism in the Methodist United Methodist Book of Discipline reads this way. Evangelism involves efforts to communicate and celebrate the redeeming and reconciling love of God. O livro da disciplina da Igreja Metodista Unida dos Estados Unidos é a espécie dos cânones deles, né? Dizem o seguinte, definem o evangelismo da seguinte maneira: são os esforços para comunicar a obra reconciliadora e redentora de Jesus Cristo, as revealed in Jesus Christ to all persons. Para todas as pessoas. To invite people to commit their life to Christ and to His church. Convidar as pessoas a comprometerem sua vida com Cristo e com a Igreja. And to enable persons to live as Christian disciples in the world. E permitir que as pessoas vivam como discípulos e discípulas cristãs no mundo. So to understand evangelism in the Wesleyan perspective, we have to understand what was going on in England in the 18th century in 6 kind of primary ways. First, like the rediscovery of the living word, you know, how the Wesleys rediscovered the living word. Also, a minute for translation. Para compreendermos a definição de evangelismo na tradição metodista, nós precisamos ter ciência do que estava acontecendo na Inglaterra no século XVIII, né? E aí ele vai partilhar 6 aspectos importantes. Could you please repeat the first aspect you began? And then we carry on. Yeah, a holistic spirituality, how the Wesleys like constructed this holistic spirituality. Wesley tinha a preocupação nessa construção de uma espiritualidade holística. An accountant discipleship, you know, like how Christians have to account for their discipleship one to another by confessing their sins, by sharing. Os cristãos, as cristãs devem prestar contas uns aos outros, umas às outras, por exemplo, nessa expressão de confissão de uns aos outros dos seus pecados. Also by this formative worship, as attested in the hymns of Charles Wesley. E tem esse conceito, né, de uma formação para uma vida de adoração a Deus através de obras de misericórdia e atos de piedade. And then this kind of missional vocation where they said that the world then becomes my parish. E essa própria vocação missionária que ele expressa naquela frase célebre, o mundo é minha paróquia. As we have been discussing previously, the Wesleys also believed that they were serving a missionary God. E nós já falamos, né, um pouco disso que a gente compreende como sendo a missão de Deus no mundo, e Wesley tem uma perspectiva quanto a isso. Yeah, it's a God that reaches to human beings, a God that seeks for human beings. Na compreensão de Wesley, Deus está à procura, está buscando os seres humanos. It's a God that is always seeking, but also always giving grace to anyone through prevenient grace, as all of us have that in our heart. Então, Deus está sempre procurando os seres humanos, sempre lhes concedendo graça, com o propósito de transformar os seus corações. But interestingly enough, also it was a God that wanted to redeem the whole cosmos, or the whole of creation. Mas também é importante na teologia de Wesley que este Deus também se preocupa com a redenção, com a salvação de toda a criação. Yeah, there are even people nowadays arguing that
we should add to that quadrilateral of reason, experience, tradition, and scripture, kind of a pantalateral dealing with creation as a source of interpretation. E nós precisamos aí entender que até algumas teologias contemporâneas que vão dar uma ênfase bastante peculiar, né, a esse elemento importante da criação na reflexão teológica. So, in that kind of context, I think that for us today, there are at least 4 principles in Wesley's theology that we should consider for evangelism. Pensando nos dias de hoje, me parece que há 4 princípios dessa herança wesleyana que nós devemos considerar para o nosso evangelismo hoje. First, like a Trinitarian theology, a Trinitarian way of understanding the world, understanding God. Primeiro, essa dinâmica da compreensão. Compreender a Deus, mas também compreender ao mundo. Also, a holistic salvation, a holistic way of interpreting salvation. É importante também termos em mente essa interpretação holística da salvação. A very missional ecclesiology, how the church should be missional. E também termos cientes da íntima relação entre eclesiologia e missiologia, ou seja, como a igreja participa da missão. But also an inclusive ministry, how to include everybody in the plan of God within the church. Mas também é importante termos um ministério inclusivo, que possibilite a inclusão de todos e todas no plano de salvação de Deus. Yeah. So, a Wesleyan theology of evangelism should start with at least 2 doctrines: the doctrine of creation and the doctrine of the incarnation in this Trinitarian framework. É importante a gente pensar que a teologia metodista começa com 2 aspectos fundamentais teológicos. O primeiro, a doutrina da criação. E segundo, a doutrina da encarnação compreendida numa estrutura trinitária. As we saw already, the Wesleys believed that the grace of God was implanted in creation. Nós sabemos que Wesley dizia que a graça de Deus estava implantada na criação. And this was a mere sheer act of love and grace. God created the cosmos because of love. E a própria criação é um ato de amor e de graça, porque Deus criou o cosmos porque ama. The same you can say with the incarnation. I mean, God became human because of love. Podemos dizer o mesmo sobre a encarnação. Deus se tornou humano por amor. In this supreme act of love, Jesus Christ came to show us really the Father, to restore all things to God. E nessa perspectiva do amor, Jesus esteve entre nós para nos mostrar o Pai e para restaurar todas as coisas para Deus. So God's mission, God's evangelistic activity, God's desires to redeem the world is incarnated in the preaching, as we were talking yesterday, of Jesus and the kingdom of heaven, or kingdom of God. Então todo esse desejo divino de estabelecer uma missão, de salvar a criação, salvar o mundo, reconciliar consigo, como vimos ontem, foi encarnado no ministério de Jesus e no seu anúncio do reino dos céus ou do reino de Deus. So this started in creation, continues in redemption, and will like stretch it to the final consummation when God will make Christ the King of all. Então esse plano divino que se inicia na criação, passa pela encarnação, se consumará plenamente na restauração de todas as coisas no tempo final. So the Wesleys believe that this issue of revealing the Trinitarian nature of God was concerned with the forgiveness of sins.
emphasizing what God has done for humanity in Christ. Toda essa estrutura trinitária da teologia metodista se faz sentir no próprio ato da salvação, no perdão dos pecados, justificação, e também da restauração do ser humano, na perspectiva teológica. But also what God is doing in the life of Christians through the Holy Spirit. E Deus continua trabalhando na vida dos cristãos e cristãs por ação do Espírito Santo. As you all know, the Wesleys believe that we are just not free from sin, but we are saved to love. Como Wesley dizia, nós não estamos livres do pecado, mas nós somos desafiadas ao amor, a amar. Amar a otros. So when you then see, for example, all the Trinitarian doctrines of the early church until the present. Quando você dá uma estudada nas teologias trinitárias da igreja primitiva, most of them use a very metaphysical language. Eles usam uma linguagem bastante catequética, assim, de catequese, né? Desculpa. Metafísica, yeah. Perdão. Obrigado. Metaphysical. Yes. Yeah. I was reading Justo Gonzalez yesterday about the Trinity, and he said that as a historian, he has found that all this metaphysical language really reflect more the cultural or philosophical patterns of the day than the Bible. Estava lendo esses dias o Justo Gonzalez, né? E como historiador ele afirma que toda esta linguagem, esse discurso metafísico acerca da teologia, na verdade é uma certa resposta, ecoa muitas das preocupações da época em que foram feitos, né? And then what he said is that when you see the Bible, you see a more intimate relationship between the Father, Son, and Holy Spirit. So it's a more integral, more compatible, is more susceptible to human language in terms of how the Trinity interact with each of the members. Mas essa metafísica é a linguagem teológica. Se você vai para a Bíblia, você vê que a terminologia ela é muito mais íntima, mais próxima, mais afim daquilo que é a experiência humana nos interrelacionamentos das pessoas da Trindade. And he was talking about this issue of like anthropocentric language and how we have to recover this in our churches in terms of how we relate to one another. E toda essa linguagem antropocêntrica precisa ser lida e relida dentro das nossas comunidades, na nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros, umas com as outras. So the triune God is known through people in whom the essence of God radiates. Deus se dá a conhecer através da vida de pessoas que foram tocadas pela sua graça. So the church, I think that what this boils down is that the church should be a reflection of that Trinitarian kind of behavior and understanding. E a nossa compreensão é que a igreja deveria ser um reflexo dessa interação, desse interrelacionamento trinitário. So in this sense, I think that what he's doing is moving us from this philosophical understanding of the Trinity and placing it more in the context of divine relationships, and then how that divine relationship transcends and transforms human relationships. Então, me parece que o Justo Gonzalez está propondo
é superarmos esse discurso filosófico sobre a Trindade em favor de um discurso teológico que, ao tratar dos interrelacionamentos das pessoas da Trindade, possa transformar os nossos relacionamentos humanos. And then we participate in that Trinitarian relationship because if you remember John, as the Father has sent me, I sent you. Meaning that we are part of that Trinitarian kind of mission to the world. Nós precisamos ter consciência de que nós também somos parte dessas relações trinitárias. Por exemplo, a linguagem do Evangelho de João. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Isto quer dizer que nós, como participantes da missão de Deus no mundo, também participamos da Trindade. So that's one characteristic of what a Wesleyan theology of evangelism should embrace. Então, essa é uma característica importante da teologia wesleyana que nós precisamos sempre ter em mente. So, yeah, the other thing is a holistic way of salvation. Segundo aspecto, uma concepção holística da salvação. So, one of the very interesting things of a Wesleyan theology of evangelism is like the integration of faith and works. Um dos aspectos mais interessantes da teologia de evangelismo do Wesley é a integração entre fé e obras. They proclaim and live a gospel of God's free grace, received by faith and work out in love. Nós recebemos a graça de Deus pela fé e a expressamos em amor. So this could be like developed in two ways. Isso se desenvolve de duas maneiras. Primeiro, the biblical conception of salvation by grace through faith provides the proper foundation from the Christian life. Primeiro, né, o conceito bíblico da salvação pela fé, pela graça, fornece a base necessária para a vida cristã. But then, on the other hand, or the second part is that that purpose of life, as reclaimed by faith alone, through the grace of Jesus Christ, restores the image of God in us as humans, and that restoration provides or gives us then the capacity to love others. E todo esse trabalhar de Deus pela graça, que diz respeito à nossa salvação, que aceitamos e recebemos pela fé, reforma a imagem de Deus e sua semelhança em nossas vidas e nos possibilita uma vida em amor. So faith in a way is a means to the end, that is love, God's love. Ou seja, a fé é um meio para um fim, que é o amor. Remember, if you read the sermon, the scripture way of salvation, that's sermon 43 in any search engine. Você pode ver uma concepção assim naquele sermão de Wesley, o caminho bíblico da salvação. That is based on Ephesians 2:2. Baseado em Efésios 2, versos 1 e 2. He argues that salvation is not going to heaven. Nesse sermão, a salvação não é compreendida como simplesmente vou para o céu. Salvation is not just avoiding sin as such. A salvação não é apenas assim evitar o pecado como tal. But salvation is for here and now. So you have been saved, meaning that right now you are saved. We are not waiting for heaven. We are saved right here, right now. Mas a ênfase do sermão é assim, que a salvação é aqui agora. Nós já fomos salvos, então não estamos aguardando o céu. A salvação é aqui agora. Yeah. So the phrase of faith working by love leading to holiness of heart summarizes then this whole
concept of salvation is in Wesley. Faith by working by love. How our faith is supposed to lead to love. If faith doesn't lead to love others, then Wesley argues that there is something wrong with our Christianity. Então, a teologia de Wesley se resume naquela expressão, a fé que opera em amor. Ou seja, se a fé não nos conduz a amar, deve haver alguma coisa errada com nossa doutrina, com nosso discurso. So for the Wesleys, really, faith in Christ was not the goal of the Christian life. Rather, the goal was to love God and to love others with Christ-like love. De fato, a fé para Wesley se resume em amor, dentro daquela perspectiva assim, amar a Deus, também amar o próximo. This is why, like the Wesleyan concept of God's grace as relationship, God's grace as relational, as a relationship between the divine and the human, made it possible for the means of grace, like right faith, and the end, that is holy love, to be together. So it's not separated as in other traditions, it's mingled together. Então, toda essa percepção da fé que conduz ao amor, e aí temos várias expressões, os meios da graça e tudo mais, é uma maneira de nós até sermos críticos com relação a algumas teologias modernas que separam um pouco estas coisas. Like, remember when you took the New Testament class, when in the Gospel of Luke, for example, that salvation is translated like so is translated as healing. Vocês podem, por exemplo, se lembrando aí das aulas de Novo Testamento de vocês, recordar que no Evangelho de Lucas a palavra para salvação, grego sozo, normalmente é traduzido como curar. Maybe because Luke was a physician, that's many people argue that, but then Luke constructed the whole issue of salvation as a healing process. Então, talvez por ser um médico, né, Lucas concebeu todo o processo de salvação como um processo de cura. And that's the way that Wesley constructs salvation. E também é assim que Wesley pensa na salvação. So they conceive this salvation as dynamic, relational. It's a relational dynamism where the soul is restored or healed. Então, Wesley concebia a salvação em termos assim, é uma espécie de dinamismo relacional, ou seja, é nessa dinâmica do relacionamento que a alma é curada. So you see, the salvation that Wesley was proclaiming is not really to go to heaven, but it's really to live a Christ-like life here on earth, loving other human beings. Então vocês podem perceber a partir disso que para Wesley a salvação não era só assim ir para o céu, mas expressar na vida cristã essa dinâmica de relacionamentos através de relacionamentos de amor. So he understood salvation as a process that begins with justification through faith, but continues in the person in this sense of sanctification or transformation, where we are becoming every day through the means of grace holy. O caminho da salvação para Wesley começava com a justificação, a salvação pela fé em Cristo Jesus, mas prosseguia no sentido da santificação, isto é, nós vamos sendo trabalhados por Deus para termos essa santidade em amor. And as you know, the definition of holy or Wesley was, or entire sanctification was perfect love. E vocês devem se lembrar que uma das definições da perfeita santidade ou da perfeição cristã para Wesley era perfeição em amor. Perfeito amor. So if the end of salvation
is for us to live holy, as we saw in the first kind of class, that for Christians is to live a holy and righteous life. As I told you then, a holy life is not really about my morality or my doctrine. It's about how I can love the other. It's all based in love. Então, toda a vida cristã se baseia em amor. Isto é, a minha retidão, a minha justiça pessoal se expressa na minha capacidade de ser santo em amor. Né? Então, portanto, não é uma questão de doutrina correta ou de uma moralidade correta, mas de perfeição e santidade no amor. And I guess that this is a topic that goes throughout the New Testament, because Paul also said the same in Corinthians, 1 Corinthians 13, right? All that kind of, if you all do all the things that Paul said there, but you don't have love, you have done nothing. Na verdade, esse é um tema transversal do Novo Testamento, só para lembrar que Paulo, em 1 Coríntios 13, diz o seguinte: olha, você pode ter todas as coisas, se não tiver amor, não serve para nada. So the end of salvation is holiness based on perfect love. Então, a meta da vida cristã, da salvação, é santidade expressa como amor perfeito. They told me that to stop and then ask questions or comments from the participants. So I want to stop here and ask, like, how do you see Wesley's Trinitarian and soteriological approach in your own congregations, in your own ministry? How are you putting this to practice in other ways? Bom, me pediram que eu fizesse uma pausa para perguntas, para interagir com vocês. Então eu faço agora já uma pergunta, né? Como você compreende esta teologia da salvação em molde trinitário, né? Isso que ele vem falando, operando dentro da sua comunidade e do seu ministério pastoral? No conceito de relacionamento entre a Trindade, eles... In the concept of these relationships within the Trinity, a Trindade exercia além do amor, the Trinity exerted beside love. Eles se honravam mutuamente, os três da Trindade. The three persons in the Trinity honored each other. Se consultavam e decidiam coisas juntos. They consulted together and decided things together. De acordo com o wesleyanismo, isso é uma prática também que deve ser exercida nas nossas comunidades? From a Wesleyan theological perspective, should this practice be experienced in our communities as well? Yeah, because that's what the whole issue is. It's like we should be a reflection. We should be a reflection of the Trinity in this world. Muito bem, é isso mesmo, porque, como eu disse, nós devemos, nos nossos relacionamentos, inclusive na comunidade, expressar esse relacionamento como é na Trindade. One of the things that come to my mind is the whole issue of unity. Uma das coisas que me ocorre é a questão da unidade. If, as you said, the Trinity collaborate with one another, and it's always in this kind of dancing together. The Bible is clear in John 17, for example, that argues that the people in the world will know my disciples because of their unity, right? So that means that maybe we should avoid being sectarian or sectarianism and then embrace all Christians, for that matter, as brothers and sisters, regardless of denominational background or story.
Muito bem, como você disse, né, há toda essa conversa na Trindade, essa decisão conjunta. É como se eles estivessem dançando juntos o tempo todo. E, de fato, se você se lembra da própria expressão do Evangelho de João, capítulo 17, nós seremos conhecidos como discípulos e discípulas de Jesus pela nossa unidade. E, portanto, isso implica que nós devemos zelar pela unidade do corpo e evitar todo tipo de sectarismo que possa nos dividir. Because remember that if the end goal is a perfect love, you can love a human being and you don't have to agree with that human being on his theology or her way of interpreting the Bible or a doctrine. Love will overcome those barriers. So if we really kind of want to live in a Trinitarian framework, as you just said, this issue of mutual respect, of seeing the other as God sees the other, should be part of how we practice church. E você tem razão, né? Porque se nós pensarmos a teologia, a vida comunitária, numa estrutura, num molde trinitário, nós precisamos entender, por exemplo, que a gente pode discordar, de repente, da leitura bíblica do outro, da sua compreensão doutrinária, tudo mais, mas nós ainda assim somos chamados, desafiados ao amor, porque essa é a própria essência da Trindade, né? A gente precisa perceber o outro, a outra, como Deus o percebe, como Deus a percebe. Essa é a tarefa da igreja. Nós vivemos hoje num mundo global, mas cada vez mais fragmentado. We live nowadays in a very globalized world, but nonetheless a world that's all the more fragmented. E essa fragmentação ela é vista cada vez mais dentro das igrejas. And this fragmentation is now seen within the churches themselves. Então, como é que nós podemos fazer para transicionar de uma igreja fragmentada para uma igreja em unidade? And so, how can we transition from a fragmented church to a church that lives in unity? Seria utilizando a questão de nós nos suportarmos em amor? Perhaps, I wonder if it would be the case to live what Paul says we must be supportive of one another. So what is the question at the end? How can we transition from a church that's fragmented, because global society is fractured, to a church that lives in unity? I think that in this Wesleyan framework, we have to go through, that's why it's relational. So it's a relational kind of approach. This means that you have to build relationships with those people that you probably disagree with. A Calvinist and an Arminian, for example, have very little sometimes to do theologically, right? But how then can we overcome those doctrinal divisions? I think that the only way that you can overcome them is through love, but also through a relational process where you make out of the enemy a friend. Então, como que a gente pode proceder diante aí, por exemplo, dessas diferenças teológicas entre os arminianos e os calvinistas, todas essas celeumas, enfim? Me parece, a minha impressão é que nós precisamos justamente ter clareza dessa dimensão relacional, que é possível mesmo quando há alguma discordância, né? Nós devemos
experimentar essa dimensão de relacionamentos, porque isso nos ajuda a superar, dentro do molde metodista de teologia, essas tensões doutrinárias que muitas vezes são divisivas. Another example, this is more here. I live in Orlando, and in a 5-mile ratio of the seminary, we have the Islamic Society of Central Florida. We have um exemplo pessoal, né? Eu moro em Orlando e não muito distante do seminário lá onde eu estou, nós temos um centro comunitário muçulmano da Flórida. 2 Buddhist temples. 2 templos budistas. And 3 Santeria places. I guess Santeria in Brazil will be like Afro-Caribbean religion. E temos 3 centros de santeria, que são religiões afro-caribenhas. So how I negotiate is really by friendship, but also how can I have peace with you? And one of the very successful ways that I have been able to have friendships and mutual respect is by inviting people to seminary to eat. Bom, então como conviver numa sociedade tão diversificada, né, com suas tensões? Uma coisa que foi muito eficaz aí na minha experiência é que eu tenho convidado o pessoal para ir comer lá no seminário. There is something about food. I don't know what it is, but if you go through the Gospel of Luke again, so many things happen in a meal, during a meal time. Eu não sei o que tem essa coisa toda com a comida, né? Mas até no caso do Evangelho de Lucas, acontece tanta coisa ao redor da mesa. Even the Last Supper with the Lord. Bom, e a própria ceia do Senhor, né? Óbvio, a última ceia. So né? maybe food bring people together. Então, partilha da comida aproxima as pessoas. And I guess that those kind of relational approaches are an imitation of what the Trinitarian love of God is trying to do. Instead of me as a Christian waging war and condemning and sending people to hell and all these things, no, how can I live as a human being with you in this same context through mutual respect and through a relationship that will be mutually, that I will not seek, I will not, how can I express this? I will not try to impose on you my Christian worldview, but at the same time, I'm creating a relational approach where these people then start asking questions. Bom, então eu dei 2 exemplos de como essa abordagem relacional pode nos ajudar a conviver num mundo tão diversificado e sem aquela perspectiva de imposição da minha fé sobre os demais ou de empreender uma guerra contra as demais religiões, mas sim de como nós podemos viver como seres humanos nesse mundo de maneira respeitosa com os demais e de maneira a termos uma convivência pacífica que muitas vezes leva as pessoas ao nosso redor a virem nos fazer perguntas, a se interessarem, né? Maybe sometimes it's easier with these people because some people in the church, they want to create their own kingdom and then they think that you want to stall their kingdom. O que acontece é que algumas pessoas dentro das igrejas desejam criar o próprio reino delas. E aí gera toda essa questão de dificuldades de relacionamentos e guetos e tudo. So it has to be relational. Então a gente precisa ser relacional. Thank you. That's the only way that we will heal the broken world. É só assim que a gente vai curar esse mundo fraturado. Hoje, sobre o tema falado, como o professor Vendrell comentou, existe um problema que é no sentido de olhar para as pessoas com o olhar de Cristo, o olhar humano, e muitos não conseguem ter essa visão por culpa do que elas vão trazer
para a igreja, no sentido, eu estou falando financeiro, de dinheiro. Então, se é um bom contribuinte, então eu tenho um olhar especial sobre isso. My first question has to do with how Christians perceive their neighbors. For instance, if a church feels that it can get something out of that person, it leads this church to look at that person with a different understanding. They reach out for them differently. Okay. Because they can offer something, say, financially. So that's how the person look at the church, or how the church looks at persons. If the church feels that it can get something out of that person, donations and whatnot, they reach out much. They reach out all the more for these people. A segunda seria no sentido de que na atualidade, no mundo atual que nós vivemos, um dos maiores desafios é justamente esse que o pastor Wendel colocou, da mesa, de sem chamar. And I believe that one of the greatest challenges we face in today's world is precisely what you said in your lecture regarding the table. Exato. A questão do de se relacionar sem, como ele havia dito, de nós criarmos o nosso reino, né? That is, how can we relate to other people without creating what you have called our kingdom? Mas de nós nos moldarmos ao outro, esse é o grande desafio para nós como igreja mesmo, para alcançar as pessoas, se moldar a outra pessoa para trazê-la para nós, né? And so I believe the church's greatest challenge is how can we adapt ourselves in order to reach out for different people. The first question, how Christians perceive the neighbor, and if I talk to someone based on what I can gain, I just will tell Marcelo to go back and read the book of Tiago, because... Bom, se a igreja está nessa vibe de se aproximar das pessoas pelo que elas têm a oferecer, seja o que for, diz assim, vai ler o livro de Tiago. Because James, Santiago really is very, very clear on this issue on how to treat other people based on their appearance, based on what I can gain from them. He's very clear, you know, if a rich person enters your church and somehow you go and see him in the front, and then a poor person comes and you relegate him to the back, go back, or don't even enter in. James is telling you, hey, you have to be very careful because you are really, really sinning against God. Lá na carta de Tiago, nós temos aquela cena descrita. Chega uma pessoa bem vestida, rica, poderosa na igreja e os convites vêm, né? Por favor, sente-se aqui à frente, lugar de honra. E aí chega o camarada pobre, você diz, não, fica lá no fundo, pelo amor de Deus, né? Ou senta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Bom, o Tiago está dizendo assim, se você se relacionar com as pessoas de acordo com o que elas têm a te oferecer, um aviso, isto é pecado contra Deus. So it should not be acception of others, you know, like the church should not be making those calls. If you remember, it's not even our mission, it's God's mission, it's the Missio Dei. So God's mission, as I said in the first lecture, is like, who then are the lepers of Brazilian society? Who are the least of those that need
the reconciliation with Jesus Christ, who are the drug dealers, but also who are the rich people, because, you know, we cannot make exceptions of other human. The kingdom of God, as preached by Jesus, will embrace all human beings. Então, lembrando, a grande expressão de Tiago é que a nossa fé não pode ser vivida com acepção de pessoas. E lembrem-se da palestra primeira que eu trouxe, né? Eu perguntei, quem são os leprosos do Brasil hoje? Quem são as pessoas lá, o chefe da boca de fumo, o traficante? Quem são as pessoas que nós precisamos alcançar com o nosso ministério, com a nossa igreja? Porque essa é a compreensão da missão de Deus. Ela não é uma missão só da igreja, não é uma missão de um grupo, mas ela é a missão de Deus no mundo. That's why the other characteristic was kind of a missional ecclesiology. How can then the church be a missional church, where the mission is no longer my mission, but it's God's mission, and God's mission is not to prosper, not even to prosper the church. God's mission is to announce the kingdom of God. God's mission is to restore lives. Então, e vamos lembrar também da palestra de ontem, em que nós lembramos que não se fala tanto hoje, numa perspectiva missional da igreja, não se fala tanto na missão da igreja, e sim na missão de Deus ao mundo. E aí a gente precisa lembrar claramente que a missão de Deus no mundo não é sinônimo de prosperar a igreja. A missão de Deus no mundo tem a ver com salvar as pessoas. So the Wesleys believed that the church was not called to live for itself, but rather it was called to give itself for the life of the world in imitation to Christ. It's like Bonhoeffer said, the church only becomes church when it lives for others. E aí, assim, a grande questão para Wesley é que a igreja não vive, não existe em função de si mesma, e sim para doar-se por outros. É um pouco do que o Dietrich Bonhoeffer falou, dizendo assim, olha, a igreja só se torna realmente igreja e cumpre sua missão quando ela vive pelos outros. So the church should be a missional church that is not interested in self-aggrandizement, but is interested in the kingdom of God. Então a igreja não existe para sua autoexaltação, mas sim para a exaltação e para a vivência do reino de Deus. So if we continue this same thematic, you will see that the vision of the Wesleys when it came to this missional church is that mission and evangelism are integrated to the life of every believer. E quando nós abraçamos essa compreensão wesleyana e missional de igreja, nós entendemos que a tarefa da evangelização não é de um grupo apenas, mas de todo o crente, de toda a crente. So if you go back and see like the early Methodists, right? The early Methodist communities, they view themselves as disciples, as learners. So learners of what? They gather together to be learners, like a pilgrim community in order so they can learn how to love each other. Então, assim, se você pensa até na autocompreensão das primeiras comunidades metodistas, eles se viam como discípulos e discípulas que estavam num processo de aprendizado. Então, eles eram aprendizes em todo esse processo de crescimento e de aprendizado. Then when they learned from each other how to love each other, they were sent out to the world to then share that love with other human beings. Então, eles aprendiam dentro da comunidade a amarem-se uns aos outros e então eram enviadas ao mundo para espalhar esse amor para as demais pessoas. Remember what one of the phrases of Wesley was offering Christ to others.
E lembrem-se que uma das frases impactantes de Wesley era: ofereça Cristo às demais pessoas, ofereça Cristo. So offering Christ to others involve both like proclaiming the word of God, but also doing deeds of grace. Então, esse oferecer Cristo às pessoas envolve, por um lado, a própria dinâmica da pessoa, mas também essa dinâmica das obras que são feitas em prol dos demais. So both proclamation and action, as Jesus Christ shows us, are integral to the life of the church. We are church learning how to love each other so that love can be extended to the world. Então, lembrem-se mesmo no mistério de Jesus dessa dinâmica constante entre palavra e proclamação e ações. Nós somos igreja, aprendendo a amar uns aos outros, umas às outras, e também aprendendo a expressar e espalhar esse amor ao mundo através da nossa ação concreta. So, if you see it that way, the whole issue of evangelism turns another connotation. Se você percebe as coisas nesse referencial, a própria noção de evangelismo tem um outro sentido. Because it's not that you are in the corner preaching the gospel. No. You are being an evangelist in your daily work, where your peers, when you are working in the factory, working whatever work your parish is working, you are teaching them that evangelism is, yes, proclamation, but also action. And that action and that proclamation is all based in the same, the love of God for humanity. Então, nessa compreensão, o evangelismo não é só você subir num púlpito, pegar um microfone e anunciar, proclamar alguma coisa. Mas é também você viver com as pessoas, você trabalhar com elas. Você é um evangelista onde você está, seja lá o que você faça, lá na fábrica, lá na sua empresa, lá na sua casa. Você é desafiada a viver essa dimensão evangelística, tanto por palavra como por ação. Nós fazemos tanto a proclamação quanto a ação baseados no amor de Deus que nos alcançou. So you disciple your congregation to be faithful preachers in the sense that you are teaching them to be part of the story. You are incorporating the story of the Bible in their own history of life. Então, uma das maneiras de fazer isso é discipular a sua congregação para serem fiéis na pregação. Entenderem que suas vidas agora se incorporam a essa grande história da salvação e que são parte desse projeto de Deus. So it's really to invite, is to convince, is to offer Christ and beloved, this really loving character of God in our lives. That's what Jesus wanted from his church. That's what Jesus still wants from his church. To represent, actually to incarnate the gospel in your own life. Então, toda esta proclamação, toda esta ação, tudo que nós fazemos e dizemos, deve ser uma maneira de partilhar esse amor de Deus, esse amor de Jesus, que recebemos em nossa vida com as demais pessoas, em tudo o que fizermos. Yeah, incarnational love. É um amor encarnado. And that's why also, like in their discipleship process, they form these small groups so they can talk with each other about life and how then they can improve their own lives based on the narrative of the Bible. E é por isso, por exemplo, que no discipulado a gente forma pequenos grupos, porque é uma ocasião, um espaço para as pessoas falarem umas com as outras das suas vidas e de como essas vidas podem ser melhoradas através da experiência, da leitura, da prática das narrativas bíblicas. Yeah, it could be even valid to claim that evangelism took place more fully in the intimacy of that small group than in the anonymity of the crowd at major preaching events. For example,
when back in the days Billy Graham preached a great kind of crusade, but no disciples came out of it because people continue their lives. What Wesley taught us is that if we construct evangelism and integrate evangelism in these small accountable disciple communities, evangelism is a constant enrichment for the life of the believer. E nessa perspectiva, o evangelismo na luz de Wesley é muito mais essa vivência constante dos pequenos grupos do que aquele modelo, digamos, do Billy Graham, que fazia essas grandes cruzadas evangelísticas, que estavam muito mais para o anonimato da multidão do que para a intimidade do relacionamento. Então, na compreensão de Wesley, o evangelismo ele é esse processo constante que se dá nessa experiência diária do discipulado, nos pequenos grupos e na vida concreta. So again, essas cruzadas produziram pouca mudança. A pessoa vai lá, aceita Jesus e é isso, né? Tinha esquecido dessa parte. Ok. Okay, so the self-giving love of Christ, that self-giving love became the goal and style of the Christian life of this Christian evangelists in the era of Wesley. And I think that should be our main concern. How can I learn really to love others? Because we are very fast to say, yeah, I love, but when you really learn what the Bible requires of you for love, to love is very, very difficult. Me parece que essa é a maneira de nós expressarmos melhor esse amor, porque é muito fácil, é muito imediato, você diz assim, não, eu te amo. Mas se nós somos sérios com relação ao que a Bíblia diz sobre o amor, nós vamos perceber que esse processo de aprender a amar como a Bíblia ensina é algo árduo e difícil. And that's why the whole process of entire sanctification, the end goal is perfect love. E por isso que a meta final desse processo de santificação plena é a perfeição no amor. So I think that's it. Então, eu acho que é isso. É isso. Yeah. So I finished. Terminei. Thank you.